Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar o metano e o GLP. Essa é a nossa segunda aula de petróleo. Vamos nessa. Antes de começar a falar especificamente do metano, eu queria lembrar para você uma reação de combustão. A reação de combustão ou queima, quando é feita de um hidrocarboneto, ela pode ser uma combustão completa quando produz CO2 e água. E ela também pode ser chamada de incompleta quando, na queima de um hidrocarboneto, nós vamos produzir o CO, que é o monóxido de carbono, ou simplesmente C, que é o carbono na forma de fuligem, o carbono sólido. Perceba que sempre nessas queimas que eu estou fazendo aí de hidrocarbonetos, eu estou produzindo um composto com carbono. Esse composto com carbono, ele pode ter NOx mais 4, como é o caso do CO2, pode ter NOx no carbono mais 2, como é o caso do CO, e pode ter NOx zero, como é o caso do carbono. Como o carbono é da família 4A, mais 4 é o seu maior NOx. E isso identifica uma queima completa. Então, a visão mais ampla de uma combustão completa é aquela combustão onde o elemento envolvido vai apresentar o seu maior NOx. Alguns autores de livros e algumas correntes na área da química tentam simplificar a combustão, dizendo que essa combustão, quando é completa, ela produz CO2 e água. Eu gostaria de ampliar um pouco mais, dizendo que a combustão completa é aquela combustão que apresenta um NOx máximo. Se for de alguém da família 4A, a combustão completa vai apresentar mais 4. Alguém da 5A vai apresentar mais 5. Alguém da família 6A, a combustão completa vai apresentar mais 6. Já é? Vamos seguir. Então vamos lá. Gás natural. Gás natural não tem fórmula. Gás natural é uma mistura de compostos rico em CH4, que é o gás metano. Então, uma coisa que você não pode vacilar é na hora da prova, eu quero dizer assim, qual é a fórmula do gás natural? E você responder prontamente metano. Isso não é verdade. O gás natural é uma mistura e essa mistura é uma mistura rica em metano. Mais de 70%, na maioria das vezes, de todo o gás natural, ele é metano. Se eu quiser simplificar na hora da prova, ou o autor da questão me permitir, eu posso admitir por aproximação que o gás natural, para efeito de conta, é a queima do gás metano. Mas perceba, isso eu preciso ser autorizado pela própria questão. De modo geral, quando a gente pensa na fórmula do gás natural, a resposta deve ser: gás natural não tem fórmula. Gás natural tem uma composição rica em quem, Robinho? Rica em metano, geralmente maior que 70%. Vamos seguir. Então, imagine que eu vou queimar esse metano. Para queimar esse metano, eu vou pegar o CH4, como você está vendo aí. O CH4 é o gás metano, é o hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto está na sua forma aí tridimensional, onde eu estou colocando aqui uma ligação em forma de cunha, para dizer que essa ligação está fora do plano, essa cunha aqui é para dizer que é fora do plano. E nós estamos aqui com um tracejado, para dizer que essa ligação está furando o plano do slide. Então aqui está saindo, a cunha aqui está saindo do plano e aqui está furando o plano, a outra aqui está furando o plano. Então essa estrutura é uma estrutura 3D, uma estrutura também conhecida como estrutura tetraédrica. E quando o carbono faz assim só ligações simples, nós dizemos que esse carbono está hibridizado na forma sp3.
fazendo uma geometria considerada tetraédrica, onde o ângulo entre as ligações aqui, o ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos, é o ângulo. E a sua geometria, sendo tetraédrica, vai fazer com que a soma dos vetores dê um momento dipolar ou dipolo resultante igual a zero, o que caracteriza uma molécula apolar que no estado, nas condições ambiente de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atm, apresenta-se na forma de um gás. Então, repetindo, eu vou ter no metano uma estrutura tetraédrica, vou ter no metano uma estrutura hibridizada na forma sp3, e como ela é uma molécula apolar, as interações intermoleculares são relativamente fracas, faz com que essa substância tenha o estado físico gasoso nas condições ambientes. Lembrando que condição ambiente é diferente de condições normais de temperatura e pressão. As condições ambientes são 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Já as condições normais seria 0 graus Celsius e 1 atm de pressão. Muito bem, se eu quiser queimar esse composto, eu vou pegar o CH4, vou reagir com o oxigênio e ele vai produzir CO2 e água, admitindo uma queima completa do metano. Para fazer o balanceamento dessa equação, eu preciso aí fazer um balanceamento por tentativas. Poderia ser por oxirredução, mas como eu tenho poucos componentes na reação, eu vou fazer pelo método das tentativas. O método das tentativas diz que primeiro eu faço o balanceamento dos metais, depois dos não metais ou ametais, o carbono, o hidrogênio e, por fim, o oxigênio. É o famoso macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como aí nessa questão não tem os metais e o ametal que tem é o carbono, então eu vou fazer a sequência carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, no lado esquerdo eu tenho um carbono, do lado direito eu tenho um carbono, vou colocar um aqui desse lado esquerdo para começar o balanceamento. 1 vezes 1 dá 1. Aqui eu vou escrever 1, porque 1 vezes 1 dá 1 também. Resolvi o carbono. Vou resolver agora quem? O hidrogênio. Vamos lá, hidrogênio dá 1 vezes 4, 4. Qual o número que multiplicado por 2 dá 4? 2. 2 vezes 2 dá 4. Eu resolvi o hidrogênio. E agora vou resolver o oxigênio. Vamos lá? O oxigênio dá 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Qual o número que multiplicado por 2 dá 4? O próprio 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4. E a equação está devidamente balanceada pelo método das tentativas. Muito bem. O metano ele tem uma série de aplicações no cotidiano. A primeira que eu queria que você guardasse no coração é a aplicação do metano como um gás natural veicular. Gás natural veicular também não tem fórmula, é uma mistura de gases rica em metano. E é muito utilizado como uma alternativa de combustível gasoso aí, altamente inflamável, perigoso, se for mal instalado, mal revisado. Por isso que todas as normas para o uso do gás natural veicular devem ser atendidas, inclusive no posto de gasolina, deixar a tampa do carro aberta, caso ocorra um vazamento de gás, não ocorrer uma explosão de um gás confinado. Uma série de recomendações são feitas para poder revisar as instalações ano a ano. Então, é um protocolo que deve ser observado por conta desse gás ser extremamente inflamável. Existe uma outra aplicação do gás natural, ou uma outra forma de chamar o metano, que é o gás grisu.
Esse gás grisul é o gás que está presente nas minas de carvão. E eu lembro muito forte de um acidente da Turquia no ano de 2014, se eu não me engano, onde na Turquia morreram quase 30 mil pessoas numa mina com essa história do gás grisul. É uma mistura de gases rica em metano que pode também causar grandes acidentes se pegar fogo. Não é à toa que as minas hoje mais modernas de carvão têm um sistema muito bacana elétrico que impede as faíscas, e também foi desenvolvida uma lâmpada que ela muda de cor à medida que tiver um pouco desse grisul no ar atmosférico ali, no ar atmosférico não, mas no ar dentro da mina. Ok? A aplicação do gás metano é uma aplicação agora como poluição atmosférica. A gente sabe que um dos vilões da poluição atmosférica, sem dúvida alguma, é o gás carbônico, gás do efeito estufa, mas o gás metano consegue ser ainda 21 vezes mais poderoso do que o CO2. É isso mesmo que você ouviu. O gás metano é 21 vezes mais estufa, ou seja, absorve 21 vezes mais calor do que o CO2. Mas como a sua produção ainda é pequena quando comparada ao CO2, ele fica aí como um papel coadjuvante no processo do efeito estufa, mas é importante sim e cai na prova. Além do gás CO2 como estufa, temos também o CH4, gás metano. Temos o gás metano também sendo produzido por uma decomposição anaeróbica de alguns resíduos biológicos. Esses resíduos biológicos, se forem tratados como um lixo, vão produzir ali por decomposição o chorume, que é o líquido do lixo, e vai produzir sim uma grande quantidade de gás metano. Esse gás metano ele pode ser queimado no aterro sanitário, então se fura a terra onde tem a presença do gás, esse gás é queimado para evitar explosões. Então, no aterro sanitário temos algumas vantagens. Uma delas é a falta de aves aqui, ó, que são vetores de causador de doença. E como tem uma selagem de PVC aqui, ó, o rio ele fica protegido desse chorume aqui no aterro sanitário. Seguindo, temos, além do metano, também o estudo do GLP. Esse é mais tranquilo, mais fácil, cai menos, inclusive, na prova. O GLP é uma outra fração do petróleo, uma fração mais fácil de ser liquefeita, já que o metano a gente não consegue liquefazer, mesmo aumentando a pressão. No caso do GLP a gente consegue. O GLP é uma mistura rica em C3 e C4. C3 prop, então vai ser o propano. O C4 vai ser o but, então seria o butano. Então, basicamente, nós temos C3 e C4 no GLP. Obviamente, temos um pouquinho de etano, temos um pouquinho de outros gases, alguns inclusive insaturados, mas o forte mesmo seria C3 e C4. Muito bem, se eu pegar o C3 e queimar, C3H8 é o propano, eu vou, se a queima for completa, produzir CO2 e água. Fazendo esse balanceamento, eu escrevo 1 aqui, fica 1 vezes 3, 3. Então, eu vou ter que ter do outro lado 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Eu já resolvi o carbono. Vou resolver agora o hidrogênio. O hidrogênio tem 1 vezes 8, 8. Qual o número que multiplicado por 2 dá 8? É o 4. 4 vezes 2, 8. E fica faltando o oxigênio. Vamos de oxigênio, então. O oxigênio eu vou assim, ó. Vou pegar, ó, 3 vezes 2, 6. Vou pegar o carbono, 4 vezes 1, 4. 4 mais 6, 10. O número que multiplicado por 2 dá 10, é o 5. Fica 5 vezes 2, 10. E está feito aí o balanceamento por tentativas para o propano. Segue comigo para o balanceamento do butano. No butano eu vou ter 1 aqui, fica 1
vezes 4. Eu tenho 4. Vou botar 4 do outro lado para ficar 4 vezes 1, 4. Temos o hidrogênio. 1 vezes 10 seria 10 hidrogênios. Do outro lado, eu vou ter que ter 5 vezes 2 dá 10 para o hidrogênio. Para fechar o balanceamento do oxigênio, eu tenho 4. Oxigênio agora, hein? 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 1 dá 5. 8 mais 5, 13. Qual o número? Multiplicado por 2 dá 13. 6,5. 6,5 vezes 2 dá 13. Muito bem. Essa foi a nossa aula de petróleo, aula 2, onde a gente viu bem rapidinho o metano e seus nomes mais conhecidos, suas misturas ricas em metano mais conhecidas. E vimos também o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, justamente com as suas queimas ali. Um abração e até a nossa próxima aula de petróleo. Beijo. Tchauzinho.